Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o oitavo capítulo do livro A Vida Intelectual de Antônio Sertilance, na qual estaremos comentando sobre o trabalho criador, mais especificamente o segundo subcapítulo, desapegar-se de si e do mundo. Então, no último capítulo, a gente começou a embarcar numa nova jornada, que seria a finalidade de toda a nossa vida educacional, de toda a nossa vida intelectual que estaríamos tomando. Lembrando que a vida intelectual, ela não é somente algo para você se pagar de pá, né, e ter o ego gigantesco. Não, isso daí é falta de intelectualidade, né? A educação formal está longe de ser a verdade, está longe de ser a educação, de fato. Então, a educação formal é completamente oposta à intelectualidade. Mas a intelectualidade, ela está envolta de algumas virtudes. Virtudes que servem diretamente, e olha só que importante, diretamente, ou seja, são os imediatos, diretos da virtude da bondade. E a bondade é a virtude suprema, porque só por meio dessa virtude, que é a bondade, a gente pode desencadear todas as outras virtudes de uma forma adequada. Porque, veja bem, se a gente tem um professor de matemática, muito bom mesmo, ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Tem a virtude da organização, tem a virtude da eloquência, tem a virtude da coragem, tem um monte de coisas assim que você acha extremamente bacana. É um professor excelente, fala majestosamente bem, explica majestosamente bem, conseguiu criar aquela semente dentro de você para que os raciocínios do quadrivium floresça dentro de ti. Aí você, caraca, esse cara é bom, bom pra caramba, mas ele tem alguns vícios e esses vícios não são muito legais. Vamos supor que ele cheira cocaína. E ele deixa isso aberto para todo mundo, que ele cheira cocaína antes de fazer as aulas. É claro que não é associável isso. É claro que é associável. Teve um filme, né, que é Trusk, Uma Última Dose, alguma coisa assim, tem na Netflix, que o conceito do filme, que eu assisti, né, com minha mãe, era que tinha um grupo de professores que eles já estavam, tipo, no porre total de estar dando aula, de estar passando seus conhecimentos para frente. Parecia que nenhum aluno estava mais prestando atenção deles, a vida pessoal deles também não estava de muito de acordo, piriri pororó. Eles já estavam naquela vida meio pá. E aí chegou um desses professores, que era um professor de psicologia, claro, para alunos ainda de ensino médio, não sei que país eles têm, né? Mas era bem diferente, de fato, a grade curricular. Nosso personagem principal é um professor de história. Ele acaba falando que o ser humano ele possui uma defasagem de álcool no sangue. Olha só. Então, se você tomasse álcool constantemente, para corrigir essa pequena defasagem deste álcool no seu corpo, você ia conseguir ser mais. Bem, você ia se corrigir essa falhinha que você tem no seu organismo. E assim você teria mais disposição para fazer as coisas, faria as coisas de um modo mais criativo e assim em diante. Então eles colocam esse experimento à parte, né? Então ele começa a meio que beber para dar aula. Primeiro em pequenas doses homeopáticas. E ele já começa a perceber um resultado. Só que dentro da aula dele já possui uma certa doutrinação, né? Ele acaba falando assim, que presidente você votaria? Aí cita um presidente super saudável, né? Vegano, coisa do tipo. E aí segue, fala outro presidente lá que fuma cigarro, que bebe cerveja, entendeu? Que é meio alcoólico, que é, que é meio pá das ideias, entendeu? E aí quando os alunos escolhem, é claro, o presidente que é saudável, que é legalzinho, eles falam assim: meus parabéns, vocês acabaram de eleger Hitler, enquanto vocês deixaram pra fora o Churchill, que, sei lá, é um grande presidente, entre várias aspas. Mas vamos lá, os alunos ficaram: nossa, a gente elegeu Hitler, papapá. Ou seja, ele acaba fazendo uma certa propaganda de ter alguns vícios seria melhor até do que você não ter nenhum vício. Talvez essa correlação que os alunos fizessem não seria tão perigosa. Esse professor de matemática imaginário que a gente fez aqui, que eu depois tangenciei o tema para esse filme, mas esse professor de matemática não poderia também influenciar alguns alunos, antes de fazer uma prova, dar uma cheiradinha na cocaína para ver se
né? Dar um negocinho a mais lá. Então, isso não seria perigoso? É claro que então todas as virtudes deveriam estar caminhadas pelo bem. Agora, deixando de devanear, e agora que vocês já perceberam por onde que o vídeo vai, eu acho que vocês também perceberam que não tá nada passando na tela. Então, se vocês pudessem colocar o celular no bolso de vocês e fazer alguma atividade, tipo passar roupa, entendeu? Passar uma vassoura no quintal, passar uma mangueira no quintal, limpar seu carro, sei lá, fazer alguma atividade assim, sabe? Que vocês pudessem ir escutando isso enquanto você está fazendo. Porque o meu objetivo não é atrapalhar você na sua vida cotidiana. Eu não queria que você ficasse preso aqui. Mas tem momentos de solidões que a gente precisa fazer alguns servicinhos domésticos que sejam, alguns servicinhos para nossa própria subsistência. Que é bom sempre estar acompanhado, estar aprendendo também durante esse processo, ou até mesmo estar correndo em período de caminhada. Então, corre aí, ó. Perninha forte, continua correndo. Sei que vai ter um morro logo na frente, mas força aí no quadril, força aí nas pernas. Pois bem, agora que eu já falei um pouco sobre o canal em si, como ele vai funcionar e você deixar o celular no bolso, vamos ao que interessa: desapegar-se de si e do mundo. Então, a vida intelectual, ela precisa ter uma finalidade. E essa finalidade é o processo criativo. É passar o seu legado para frente. Legado que é intelectual? Não. Legado humano. As virtudes são o legado humano. Então você vai tentar passar um pouquinho dessas virtudes para frente de alguma forma. Seja ela por seu exemplo ou seja ela pelas coisas que você está falando. É claro, eu sempre acho que o exemplo é algo muito mais avassalador do que a teoria, em teoria, que é o que eu estou fazendo aqui, né? O exemplo é muito mais avassalador. Quando você vê uma pessoa virtuosa, quando você vê uma pessoa que é o cara, entendeu? Você para tudo que você está fazendo, porque aquela pessoa é a prova de que você pode fazer também. Sabe aquela coisa bem chata assim que acontecia às vezes, por vezes na escola, que é quando toda uma turma vai má em alguma prova assim, aí tem um canalha que tira uma nota boa. Por que todo mundo fica bravo com aquele cara? É claro, disfarçadamente. Mas todo mundo fica um pouco chateado com aquele cara por causa que aquele homem mostrou uma realidade. Essa realidade é, ou ele tá dando pro professor, tô brincando. A realidade é a seguinte: ele provou que dava pra tirar nota azul e você não conseguiu tirar essa nota azul. Ou seja, a culpa não é do professor. Não seria muito melhor que a culpa fosse do professor que fez uma prova impossível? Seria? Seria muito melhor, mas a realidade é que era possível sim tirar nota e você não fez o suficiente. Então, quando você está ativamente fazendo as coisas e progredindo para frente, você está ativamente mostrando para as pessoas que é possível. Porque incomoda tanto, por exemplo, quando você está enricando, quando você está ficando um pouquinho melhor na vida, as pessoas que estão no seu bairro. Por causa que o seu bairro era uma camada de mediocridade, ou seja, uma camada normal da sociedade. E às vezes uma camada muito abaixo, quando você está, por exemplo, numa comunidade, numa favela. E aí, quando você consegue um pouquinho para cima, as pessoas vão se incomodar. Então, você precisa sair desse ambiente para um ambiente um pouquinho melhor, um ambiente um pouquinho acima, um ambiente onde as pessoas percebam que é possível fazer ainda mais. E talvez você seja a canalha que nesse ambiente fale assim: ah, mas só conseguiu porque pipipipopó. Ah, mas pipipipopó. Uma pessoa virtuosa não faz isso, ela sempre tenta provar para si mesma que é possível fazer o melhor como um ser humano. E quando você está imerso numa obra, é isso que você geralmente vai fazer. Você vai provar para o mundo que é possível fazer algo que é unicamente humano. Este capítulo 2 é uma parte do processo de criação. A gente já percebeu que a finalidade de uma vida intelectual é para que a gente possa seguir o caminho das virtudes da forma mais correta, que a gente possa desenvolver alguma coisa valiosa aqui na Terra. Por isso que essa base, esse livro, está sendo tão importante, está sendo trabalhado de uma forma longeva aqui por mim. Porque é uma percepção importante que nós tenhamos. A percepção de que precisamos sempre fazer o nosso melhor, seja na área que a gente estiver caminhando.
Lembra daquilo que eu falei há alguns vídeos atrás? Que a gente vai ter uma finalidade, um objetivo final. E é sempre bom que você tenha uma finalidade. Entretanto, vai ter as rotas para você chegar naquela linha de chegada que você estipulou, aquela linha de chegada que você sonhou, que você, tomando a morte como conselheira, pediu ajuda para chegar. Vai ter rotas e você pode escolher diferentes rotas. Só que aí quando você entra em uma rota, você tem duas opções: atravessar a rua e aí lidar com os problemas daquela rua. Se tiver buraco, você vai ter que passar pelos buracos. Se tiver alagamento, você vai ter que passar pelo alagamento. Se tiver algumas pessoas não tão bacanas naquela rua que podem prejudicar o seu carro, você vai ter que passar por elas sem cagar o seu carro. Você vai tomar as suas decisões, você que vai tomar as suas ruas. E por mais que às vezes você caia em alguma rua um pouquinho esburacada, você vai ter que passar por ela. E você vai ter que de novo se enquadrar na sua linha de chegada. Você vai ter que fazer o melhor que você puder no volante para ir desviando desses buracos. E é claro, você pode escolher também rotas um pouco melhores. Você vai para a direita, você vê uma rua toda esburacada com um monte de gente armada, e aí você olha para a esquerda e você vê um monte de uma rua com arborizada, né? Uma coisa linda, bonita assim. Você vai por onde, né? Pela rua esburacada, é claro, né? O caminho mais difícil? Não, você pode escolher o caminho mais fácil. Aí você não precisa tanto, mas isso tem que ser escolhas anteriores. Se, por exemplo, você escolher uma profissão que é muito competitiva, que é muito difícil, é uma profissão no qual as pessoas não exigem, não precisam muito, e quem precisa tem um nível de exigência muito alto, é claro que você está escolhendo um caminho muito difícil. E pior ainda, você está podendo ainda ajudar poucas pessoas. Talvez essas pessoas possam ajudar muitas outras. Aí eu não sei, né? Eu só tô dando um exemplo. Mas talvez indo por um caminho mais modesto, um caminho mais tranquilo, você poderia ajudar bem mais, fazer bem mais e ter um melhor resultado, de uma forma muito mais confortável. Não tô falando para você escolher o caminho fácil. Eu tô falando para que você tenha prudência no direcionamento das rotas que você vai tomar. A finalidade é uma. E a finalidade já foi dita. Mas de todo modo, você vai ter que fazer o melhor. E nesse processo de criação, a gente agora vai fazer o melhor. É a imersão naquilo que é nosso, propriamente nosso. No mundo tiveram grandes artistas, grandes comentaristas, tiveram grandes escritores, tiveram grandes dramaturgos, tiveram grandes pessoas, tiveram grandes heróis, tiveram pessoas realmente diferenciadas nesse mundo, por milênios e milênios e milênios. E sempre nos trabalhos que perduraram para a posteridade, teve uma atenção, um carinho especial. E esse carinho especial que eles tinham era o hiperfoco deles. Quando Michelangelo se propunha a fazer alguma obra, Da Vinci se propunha a fazer alguma obra, eles ficavam completamente imersos naquela obra. Não tinha para onde fugir. Eles ficavam completamente mergulhados, submergidos nessa obra. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conhecer alguém assim. Alguém que realmente se aprofundou em algo que estava ou esteve fazendo na vida. Não sei. Eu já tive a oportunidade. E eu vou dizer, são pessoas realmente diferenciadas. Quando esse estado de flow, de imersão naquilo que está fazendo é feito, é nítido que aquela coisa que está sendo feita vai sair com uma majestosidade tremenda, vai ser avassalador. É aquilo que eu falava, que o talento, né, não vence tudo, mas a obstinação conseguia vencer. Quando você é obstinado completamente em algo, você vence de quem é talentoso, você vence de quem é esforçado, a obstinação vence tudo. A obstinação, o que é, senão você está completamente imerso naquilo que você está fazendo e aprender com aquilo também.
Esse é o processo que você deve fazer, desapegar-se de si mesmo e ir aprendendo com a sua própria obra. Eu já falei aqui, né, que eu já estou realizando o meu TCC antes do período, porque eu já sei mais ou menos como vai ser os temas, né? Eu não vou ter que falar do estágio no qual eu fiz, vou ter que realmente falar de alguma coisa um pouquinho mais séria. E aí eu já escolhi o meu tema, já soube para onde ele ia, só que durante a minha escrita eu fui percebendo para onde queria da melhor forma possível. Eu fui aprendendo com o meu próprio estilo de escrita e eu fui aprendendo dentro do meu próprio tema. Eu fui aprendendo comigo mesmo. E é claro que essas observações tiveram que ser transparecidas para o meu trabalho, eu não poderia fazer diferente, porque a minha obra querendo me ensinar. Então, se a minha obra quis me ensinar, é porque aquilo deveria ser colocado naquele trabalho. Aquilo deveria ser colocado com a maior disposição possível. Então você desapega-se de si mesmo e você mergulha, imerge naquilo profundamente, você faz o melhor que tem que fazer com a reta verdade. E aí a gente tem o mundo, o julgamento que o mundo vai fazer. Se aquilo que você sabe que é bom, então para que se preocupar com o mundo? É claro que as coisas que você está fazendo intelectualmente, elas podem, lembrando, servir de alguma forma utilitária para a humanidade. Mas elas não têm que servir à humanidade, aos quereres, aos desejos. Tem que servir ao que é justo, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é bom. Então você assim faz. Se está a humanidade toda errando consequentemente, constantemente, a sua obra não precisa errar também. Você não precisa trazer esse legado. O legado de que a humanidade toda estava errando, então a minha obra é idônea, errará também. Sua obra pode ser justa, a sua obra pode ser verdadeira. Ah, mas vai ter consequências. Você ainda não está numa distopia. Talvez não tenha reconhecimento, se você não fala o que o público quer ouvir. Mas assim você estaria se prendendo nas suas modas, a modas de uma época. Não há problema, não há relevância nenhuma, na verdade, a gente ter alguma relevância enquanto vida na obra. A grande importância é a verdade, é a busca por essa intelectualidade, é a busca pela bondade, aquilo que é a reta justiça. E assim a gente poderia então desapegar-se de si e do mundo inteiro para fazer aquilo que a gente foi feito para fazer o nosso melhor, aquilo que deu-se a oportunidade de ser feito e que a gente acatou, assim como o mundo quis que acatássemos. A gente pegou aquilo e a gente decidiu fazer o nosso melhor, imergindo completamente, que nem grandes autores, que nem grandes filósofos, que nem grandes artistas e que nem grandes dramaturgos, que nem grandes heróis tiveram coragem o suficiente para fazer aquilo que tinha que ser feito. Bem, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Tchau, tchau.